Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. E, Alex, estava previsto uma reunião para acontecer no dia 19 de agosto, talvez até o final do mês, dia 31. Houve essa reunião do dia 19, pessoal, até o momento, dia 20, a informação que foi repassada é que não houve essa reunião. Mas como é que está o andamento dessas duas parcelas extras? Quem está recebendo o seguro-desemprego ou quem já terminou de receber a última parcela do seguro-desemprego? O que diz o CODEFAT? Que órgão é esse, CODEFAT? Vou falar para você, tá? O que é que está acontecendo? Por que tanta demora para aprovar logo essas duas parcelas extras do seguro-desemprego? Deixaria de ser 5 para ser 7 parcelas. Então, você que está questionando, vamos às novidades. O que é que está acontecendo? Por que tanta demora? Simbora. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e trazendo novidades sobre o que é que está acontecendo com essa demora, por que ainda não foi aprovado, por que não aconteceu a reunião até o momento, hein? Eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos trazendo sempre a informação para você em cima do lance do que está acontecendo, do que irá acontecer, tá? Logo no início do vídeo eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, dá um joinha, dá um like, é importante você fazer isso agora, aqui embaixo, faz isso porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo, tá? Essa é a verdade, a gente está procurando diariamente as informações sobre essas duas parcelas extras. Tá muito difícil de ser concretizada essa reunião, eu não sei por que estão dando prioridade a outros projetos e esse projeto de tal importância está ficando escanteado, está ficando de uma forma cansativa. E essa reunião que não acontece, pelo amor de Deus, desse outro lado aqui, é para você que está nos visitando pela primeira vez. Está vendo aqui o nome escrito, inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Combinado? Fez isso? Eu estou confiando em você, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Preste atenção. Primeiro eu quero falar logo sobre essa reunião, que algumas fontes tinham passado a informação que provavelmente poderia ter uma reunião no dia 19 de agosto. Não houve essa reunião. A gente procurou em todas as fontes, mas não houve a reunião. Por quê? Justamente nesse momento está dando prioridade às parcelas do auxílio emergencial. Inclusive, nessa quarta-feira, dia 19, justamente dia 19, o presidente da República se uniu com o ministro Paulo Guedes, justamente para falar sobre a possibilidade de ter a segunda prorrogação do auxílio emergencial, e já foi oficializado, vai ter a prorrogação do auxílio emergencial, porém não foi definido os valores. Apenas o presidente adiantou que não poderia ficar no mesmo valor de R$600, porque ficaria pesado. Agora, eles acham, alguém passou para ele que poderia ficar em R$200, e ele disse, R$200 também é pouco, nem 600, nem 200. Vamos achar um ponto médio, por isso que está sendo debatido, e isso poderá sair na próxima semana, ou até no máximo dia 2 ou 3 de setembro, tá? Então, justamente dia 19, que estava previsto para ter reunião com o CODEFAT, com as 3 bancadas, a bancada que representa os trabalhadores, a segunda bancada que representa os empresários, inclusive esses empresários são a favor de que aprove essas duas parcelas extras e que se tornem 7 parcelas do seguro-desemprego. E a terceira bancada que representa o governo, que nesse momento o governo estava onde? Estava num Planalto, estava justamente participando dessa entrevista, falando sobre o auxílio emergencial. Então, ficou lógico para outra data, ficou para outra data essa reunião com o CODEFAT e com os representantes do governo. Bem, quero lembrar o seguinte, se aprovada, essa medida vai atender cerca de 6 milhões de pessoas e terá um impacto de aproximadamente 16 bilhões de reais nas contas públicas, se for prorrogado mais 2 parcelas do seguro-desemprego. Só lembrar, pessoal, que o CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, analisa a possibilidade de estender esse pagamento do seguro-desemprego para mais 2 parcelas quem for demitido sem justa causa durante o período dessa crise causada aí pela pandemia.
Se aprovada, repito, serão aproximadamente 16 bilhões de reais nas contas públicas. E aí vai atender aproximadamente 6 milhões de desempregados que ficaram, segundo a regra, do dia 20 de março a 31 de dezembro. E aí serão acrescentadas 2 parcelas. Uma parcela de cada mês será depositada na sua conta e aí você vai ter direito a um mês e mais um mês. Serão 2 meses se for aprovado, tá? O pessoal perguntando sobre essa questão, então vai ser outra data. Bem, o CODEFAT vem falando que estava prevista a reunião para o dia 19, não aconteceu, devido ao que eu já tinha antecipado para você, e aí agora aguardando uma nova data. Isso poderá acontecer a qualquer momento, tá? Ou até o dia 31 de agosto. Vamos aguardar. Lembrar também que o trabalhador recebe hoje entre 3 e 5 parcelas do seguro-desemprego, dependendo do tempo de trabalho e de quantas vezes o pedido já foi feito. Caso a medida seja realmente aprovada, como se espera, alguns especialistas falam que vai ser aprovada, porém há essa demora para aprovar. Quem for demitido sem justa causa terá de 5 a 7 parcelas do benefício. A medida será votada nessa reunião que estava prevista para o dia 19, não aconteceu, então estamos agora aguardando quando será essa próxima reunião, essa reunião com o pessoal do CODEFAT, sendo aprovada esses trabalhadores dispensados nessa data que eu falei, de 20 de março a 31 de dezembro desse ano, terão direito a essa ampliação do benefício. Inclusive, os responsáveis pela proposta são os conselheiros, que representam os trabalhadores no CODEFAT. E aí, de acordo com o conselheiro Sérgio Luiz Leite, ele que é conselheiro do CODEFAT, essa medida se baseia na emenda constitucional 106 de 2020, que criou o orçamento de guerra. O orçamento de guerra deixa claro que não precisam ser observados limites de criação e expansão de despesas, desde que a medida tenha os efeitos limitados ao período de calamidade, afirmou esse conselheiro Sérgio Luiz Leite, ele que defende, lógico, também as 2 parcelas extras. Só que mais um empecilho, nesse momento, está sendo levantado. Qual seria o empecilho? Tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que estamos no decreto número 6, que se refere ao reconhecimento do estado de calamidade pública. Isso é vantagem para aprovar essas 2 parcelas? Qual é a desvantagem? É que agora o ministro Onyx, ou melhor, o ministro Paulo Guedes, vem falando publicamente sobre o teto de gastos. E o que isso altera para aprovar essas 2 parcelas extras do seguro-desemprego? Seriam mais de 16 bilhões de reais. Atualmente, só para você ter uma ideia, o lucro do Banco Central foi em torno de 500 bilhões de reais só esse ano, só de lucro. E o ministro Paulo Guedes, da Economia, já pediu aí 400 bilhões. Está tendo uma briga aí dentro do próprio governo, porque o ministro quer usar esses 400 bilhões para os seus projetos, para beneficiar o próprio presidente Bolsonaro, para dar prioridade, porém, quem é responsável pelo Banco Central não quer liberar esse valor, porque tem outros projetos também que aí ele já está tentando apoio com senadores, com deputados, com outros parlamentares. Então começou uma briga pelos 500 bilhões de reais nesse momento. Repito, o ministro Paulo Guedes, ele já falou inclusive publicamente que quer 400 bilhões desse lucro dos 500 bilhões. E aí ele agora está falando sobre a questão de teto de gastos. Isso é uma desvantagem, isso é um empecilho para aprovar essas 2 parcelas extras do seguro-desemprego, pessoal? É sim. Inclusive, estava acompanhando alguns especialistas falando de que isso poderá ser um empecilho, um problema, porque o ministro da Economia, ele agora entrou nessa onda de corte de gastos, de teto, e não quer passar, não quer ultrapassar esse teto. E como fica o trabalhador que ficou desempregado? E a medida provisória 6, nesse plano de guerra que fala sobre calamidade pública, não dá direito, segundo o CODEFAT, ao trabalhador? É mais um empecilho para provocar problemas, para trazer mais angústia? E quem já recebeu a última parcela do seguro-desemprego, que está agora a ver navios, mês de setembro chegando e nada decidido? Como vão ficar esses pais e mães desempregados, dependendo de uma esperança de aprovar essas 2 parcelas do seguro-desemprego? São perguntas que o próprio CODEFAT está fazendo. Eu também faço essa pergunta a você. Por que não dar prioridade? Por que não aprovar logo? Por que não realmente fazer essa reunião como estava prevista para o dia 19 de agosto e não fizeram?
Eu vou deixar com você agora essa situação. A gente está acompanhando para e passo para entender por que tanta demora. Por que tanta demora? Será que eles querem caducar essa proposta? Caducar é um modo que é usado juridicamente justamente para que passe o prazo, vença-se o prazo e não seja votado. Pode acontecer isso? Pode, é uma possibilidade. Por isso que o CODEFAT, que defende o trabalhador, tem pressa em aprovar o mais rápido possível, porque é um prazo também para que seja votado. E aí fica nessa angústia. A CODEFAT estava com uma previsão dessa reunião para o dia 19 de agosto, e agora esperar uma nova data que pode acontecer até o final do mês, dia 31 de agosto. Então estamos aguardando que aconteça essa reunião para saber como será definido essa aprovação dessas 2 parcelas extras do seguro-desemprego. Não falo mais nada agora, eu vou deixar com você sobre essa situação toda que está acontecendo. Não seria tão fácil aprovar logo essas 2 parcelas extras, porque essas parcelas extras, o trabalhador que ficou desempregado, ele vai usar isso para pagar alimentos, honrar seus compromissos, esse dinheiro vai voltar novamente para o próprio governo em forma de impostos. Eu não entendo o que passa na cabeça desses nossos representantes, dificultando a situação. Vou deixar com você nesse momento. Comenta aqui tudo isso, toda essa situação. Por que está demorando tanto essa reunião para aprovar essas 2 parcelas extras? Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, Alex com X. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá. Deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos. Mas muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram, tá? Compartilha esse vídeo, compartilha no seu grupo que você participa do WhatsApp, para a gente também entender, saber a opinião dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus colegas a respeito desse assunto. Compartilha também no teu Facebook. Pessoal, um grande abraço, que Deus dê sabedoria a esses nossos representantes para que aprovem logo essas 2 parcelas extras do seguro-desemprego. Um grande abraço a todos, não esquece, comenta aqui essa situação toda, tá? Até a próxima, bye bye.